Fala, conectados, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aulinha de geometria. Bom, pessoal, hoje a nossa aula de geometria, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode, reconhecer aí os ângulos. Na realidade é mais um exercício sobre a aula passada, né? Essa é a nossa 7ª aula e a gente vai realizar alguns desenhos e fazer as marcações dos ângulos. Então eu vou fazer um desenho aqui e a gente vai observar também vou tentar desenhar alguns relógios também. E a gente vai perceber que as horas elas formam ângulos diferenciados entre os ponteiros pequenos e ponteiros grandes também. Antes da gente começar a nossa aula, deixa eu pedir para que vocês possam curtir o vídeo, clica no gostei, deixa o comentário do seu nome, da sala que você faz parte, coloca comentário aí, professor, eu queria que o vídeo fosse assim, que tivesse isso no vídeo, eu não entendi essa parte, coloca para mim aqui o que você acha que deveria melhorar aqui para que as explicações ficassem melhor para você, tá? Vamos já para o nosso quadro interativo, tá bom? Bom, então no nosso quadro interativo aqui, acompanha aqui, eu vou fazer o desenho para vocês, para que a gente possa observar aqui os ângulos que vão aparecer, tá? Primeiramente aqui no nosso quadro eu vou desenhar a nossa base. Não vai sair bem retinho porque, eu vou tentar fazer aqui bem retinho. Deixa eu tentar fazer retinho aqui. Pronto, tentei fazer retinho, então foi o melhor que eu consegui fazer no momento, tá? Vamos para o próximo. Vamos fazer aqui as paredes. Uma parede, duas paredes, vamos fazer o teto agora, tá? Ok. E eu vou colocar aqui um tipo de porta que eu vou adotar para minha casa. Quando eu fizer a reforma, vai ser dessa forma. Pronto. E esse aqui é o nosso projeto, da nossa casa, tá? Vai ser assim, eu vou fazer desta forma. Vamos lá, eu fiz traços aqui, tá? E nesses traços existem ângulos que são formados. Então, e como você viu na aula passada, os segmentos de reta, eles formam ângulos entre si. Então tem alguns ângulos aqui, como por exemplo esse aqui é um ângulo que se formou. Aqui dos dois lados também tem. Esses daqui são ângulos também. Aqui, tá? Então são ângulos que são formados aí. Para cada ângulo desse a gente aqui vai dar nomes. E eu espero que vocês estejam acompanhando aí, fazendo suas anotações. Bom, nós conseguimos observar alguns ângulos aqui. Eu vou começar logo da minha porta, tá? Então existem ângulos aqui que são ângulos, como a gente viu na classificação passada, Existem ângulos que podem ser igual a 90, maior ou menor que 90, igual a 180 ou igual a 360, tá? Essas foram as comparações. Cada ângulo desse, ele recebe um nome, recebe ali uma classificação com relação à sua abertura. E aqui a gente percebe alguns, como por exemplo, deixa eu mudar a cor aqui, como por exemplo, esse ângulo aqui, que eu vou mostrar a vocês agora, esse ângulo aqui, tá? Ele é um ângulo maior ou menor do que 90, então já usando aí o olhômetro, a gente percebe que ele é um ângulo menor que 90, inclusive os outros dois também são ângulos menores do que 90, tá? Nesse caso aqui, nós chamamos eles de ângulos agudos. Todo ângulo que ele é menor que 90, tá? Ele se configura um ângulo agudo, ok? Vamos observar aqui no canto, ó, no canto das paredes, tá? Existe esse ângulo aqui, tanto nessa parte interna do desenho, quanto aqui na parte externa do desenho também. Então, tanto de um lado do desenho quanto do outro lado do desenho, os ângulos são desta forma aqui. Para quem está lembrado da aula passada, quando a gente consegue formar esse desenho aqui, tá? No ângulo, já configura aí um ângulo de 90 graus. Então, um ângulo de 90 graus, tá? É um ângulo chamado de ângulo
reto. Então nós temos aqui ângulos retos. Esses ângulos retos, eles são ângulos iguais a 90 graus. Ok. Vamos para a parte do telhado, lá para a parte de cima. Se você perceber aqui nessa parte de cima, esse ângulo ele tem essa abertura. E se você comparar esse ângulo aqui, tá, do teto, com esse da porta, você percebe que a abertura ela é maior, tá? Ela é bem maior. E você percebe também que ela é maior do que esse outro aqui que a gente viu, tá? É bem maior, tá? Então aqui, ó, faz esse desenho aqui e aqui ele tem esse desenho aqui. Então, usando apenas o olho, a gente consegue concluir aí que ele é um ângulo maior do que 90. Percebam que até esse exato momento a gente não está dando valor de ângulo, a gente está só comparando, tá? Apenas o ângulo de 90, o ângulo de 180, que são ângulos que a gente consegue ali aferir. Mas nesse caso aqui do teto, ele é um ângulo maior que 90. Então, quando esse ângulo ele é maior que 90, nós dizemos que ele é um ângulo obtuso, tá? Então, tá aqui o ângulo do telhado. Se vocês perceberem aqui também, tá? Desses dois lados aqui, esse e esse, são ângulos também obtusos, que são ângulos maiores do que 90 graus. Então a gente conseguiu ver aqui na porta ângulos agudos, que são menores do que 90, tá? Chamamos de ângulos agudos. Nas laterais das paredes, os ângulos de 90 graus, tá? Que são chamados de ângulo reto. Na parte do telhado, ângulos maiores do que 90 são chamados de ângulos obtusos. E eu quero chamar a atenção de vocês só para uma coisa aqui. Vamos para esse lado da parede aqui, tá? Esse lado da parede aqui, ó. Nesse lado da parede tem dois ângulos de 90 graus, esse e esse. Se nós realizarmos essa soma dos dois ângulos de 90, vai dar 90 graus mais 90 graus é igual a 180 graus. Então desta forma nós teremos aqui um ângulo de 180 graus, tá? Eu vou até desenhar por cima aqui. A gente tem aqui, tá? Esses dois ângulos formando um ângulo de 180 graus, tá bom? Nesse caso aqui, o ângulo de 180 é um ângulo raso, tá? Nós chamamos ele de ângulo raso. E caso a gente dê a volta completa, deixa eu completar a volta com outra cor. Deixa eu pegar outra cor aqui. Vou pegar esse aqui. Se eu completar a volta com outra cor aqui, tá? É uma soma que a gente faz de 180 graus mais 180 graus, que vai dar 360 graus. Nesse caso, do ângulo de 360 graus, tá? Ele vai ser chamado de nulo. Mas não só ele, tá? O de 360 vai ser chamado de nulo, como também o ângulo de 0 graus vai ser chamado de nulo. Esses são os ângulos que a gente consegue perceber, tá? Aqui na casa, são esses ângulos, tá? O ângulo reto, o ângulo agudo, o ângulo obtuso, o ângulo raso, né? E o ângulo nulo, tá? Deixa eu só falar um pouquinho sobre o ângulo nulo. Como é que se forma um ângulo? Aí a gente volta lá para a aula passada. Como é que formamos os ângulos? Nós temos aí dois segmentos de reta, segmento A, segmento de reta B. Ele vai fazer aqui uma abertura, tá? Quando a gente classifica um ângulo de 360 graus como um ângulo zero, é pensando na seguinte questão. Esse segmento de reta, ele não forma só um ângulo. Ele vai formar esse ângulo aqui, que nós chamamos de ângulo interno. Mas ele também forma outro ângulo. Deixa eu até colocar de outra cor aqui. Ele forma até outro ângulo aqui, chamado de ângulo externo, tá? São dois ângulos que vão ser formados aqui. Então, quando a gente diz que um ângulo de 360 graus pode ser chamado de ângulo nulo, é porque o que acontece é justamente isso, tá? Então, você imagina aqui o segmento de reta aqui, dois segmentos de reta, tá?
estão aqui. E eles vão se abrindo. De acordo com o que eles forem se abrindo, ângulos vão sendo formados, tá? E aí ângulos vão sendo formados aqui. Eles estão se abrindo aqui, tá? Então os ângulos estão indo nessa direção aqui. Nessa direção aqui. Ok? E a abertura está sendo feita aqui. A abertura está sendo feita aqui. Enquanto esse ângulo aqui está se abrindo, esse outro ângulo aqui, a gente pode perceber que ele está se fechando, tá? Então, o que vai acontecer é isso aqui. Esse ângulo daqui ele vai se fechando, ó, tá vendo? Percebe que ele vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando, ó, vai ficando pequenininho. Olha ele aqui, bem pequenininho aqui, enquanto esse outro está crescendo, tá? Esse daqui tá ficando pequenininho. Esse daqui tá ficando pequenininho. Quando esse ângulo que ficou pequenininho e esse segmento de reta ele chega no nível que vai chegar até zerar o ângulo, tá? Foi feito aí uma volta completa. Então por isso que no ângulo de 360 graus nós podemos chamar ele de ângulo nulo, tá? Esses ângulos que nós acabamos de ver aqui no desenho da planta da casa, da frente, né, um desenho planificado aí, eles também aparecem nos ângulos formados pelos ponteiros dos relógios. Esses ângulos podem ser vistos desta forma. Eu vou tentar fazer aqui. Sou péssimo para fazer isso. Eu vou tentar fazer um relógio aqui. Saiu um reloginho mais ou menos, tá? Então a gente pode perceber que aqui, por exemplo, tem o 12, tá? Aqui o 6, aqui o 3, aqui o 9 e os outros números. 1, 2, 3 já está aqui, o 4, o 5 já está aqui, o 6, o 7, o 8, o 9 está aqui, o 10 e o 11, tá? Fiz um mais ou menos aqui. Nesse caso aqui, neste caso deste relógio aqui, tá? Os ângulos, os ponteiros, eles podem formar ângulos. Como por exemplo, quando o ponteiro, né? O ponteiro grande, ele está lá, um ponteiro está aqui no 12 e o outro ponteiro está aqui no 3. Vocês podem perceber aqui que formou um ângulo reto, tá? Da mesma forma, se esse ponteiro vier para o 9, também forma um ângulo reto, ok? E se eu tiver um ponteiro também para o lado do 6, ele também vai formar um ângulo reto também. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Nesse caso aqui, um ponteiro está apontando para o 12 e o outro está apontando para o 3, vai formar aí um ângulo reto, tá? Outro ângulo, deixa eu apagar aqui esses ponteiros. Outro ângulo que pode ser formado, vou apagar aqui direitinho, por exemplo, quando o ângulo, tá? Quando o ponteiro, por exemplo, ele está apontando um para o 8, por exemplo, e o outro para o 4, tá? E o outro para o 4. Nesse caso aqui, tá? É um ângulo que é um ângulo maior do que 90. Nesse caso aqui, um ângulo maior do que 90 é um ângulo obtuso, tá certo? Vamos para o próximo aqui. Deixa eu tentar apagar. Apaguei até o 4 também. E no caso agora de um ângulo reto, os ponteiros podem estar, por exemplo, pode ter um ponteiro no 12, tá? Um ponteiro no 12, o outro ponteiro está aqui no 1, formando esse ângulozinho menor aqui, bem menor do que 90, chamado de ângulo
agudo. Então a gente pode reconhecer também esses ângulos nos ponteiros dos relógios, tá? Essa classificação desses ponteiros você vai aprendendo a fazer essa classificação dos ângulos com relação à sua abertura. Você vai conseguindo fazer, né, de acordo com a forma que você vai praticar. Então se você está ali praticando, se você está sempre ali praticando, fazendo essa observação de um ângulo reto, um ângulo agudo, um ângulo obtuso, né, um ângulo raso, fazendo sempre essas observações, você consegue aí aprender, tá? No caso aqui é mais uma questão de repetição. A nossa aula de hoje sobre ângulo é essa, né? É uma continuidade da aula passada. E a partir de agora vocês podem aí já responder as suas atividades que estão aí no Google Form. Eu vou deixar aqui no link da descrição, tá? Que vocês possam responder. Mas vocês também vão receber a notificação no Google Sala de Aula, tá bom? Então espero que tenham gostado. Essa é a nossa aula de hoje. Até mais e até a próxima aula.